No princípio, quando o mundo ainda era uma tela em branco, Deus criou os céus e a terra. Como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas, entre os segredos dos céus, esconde-se um mistério profundo e antigo, como as visões de Enoque. Hoje, convidamos você a embarcar em uma jornada repleta de enigmas, onde a verdade sobre o dia do Senhor e as profecias de Enoque permanecem ocultas nas sombras. Nos primórdios da história, nas entranhas do Éden, Adão e Eva foram testemunhas da criação do mundo. Como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Mas será que Deus revelou todos os seus segredos? Ou será que Enoque vislumbrou visões que ultrapassam nossa compreensão? Na calada da noite, Abraão foi convocado por Deus, e uma aliança secreta foi selada. Conforme lemos em Gênesis capítulo 15, versículo 5, e levou-o fora, e disse, olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Uma promessa ancestral, oculta nas estrelas, como as profecias de Enoque, que apontam para um Messias misterioso. Os profetas do passado, como sentinelas no escuro, sussurravam em enigmas sobre o dia do Senhor. Como Isaías profetizou em Isaías capítulo 13, versículo 9, eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Em sonhos e visões, eles desvendavam segredos apocalípticos, como os vislumbres misteriosos que Enoque testemunhou. Em uma terra antiga, onde segredos se entrelaçavam com milagres, Jesus caminhou. Como ele disse em Mateus capítulo 13, versículo 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ele falou em parábolas e enigmas sobre o dia do Senhor, enquanto multidões se reuniam para desvendar o mistério. Como lemos em Mateus capítulo 13, versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Era um momento tenso, onde a verdade espreitava nas sombras, como nuvens escuras no horizonte, como as visões de Enoque que lançam luz sobre o futuro. E, finalmente, o Apocalipse, o último capítulo das Escrituras, revela os segredos finais do dia do Senhor. Como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou a seu servo João. Uma narrativa cósmica de redenção, onde o suspense atinge seu auge e o destino da humanidade é selado, assim como as visões apocalípticas de Enoque que ecoam através dos séculos. No Apocalipse, encontramos visões complexas e simbólicas que incluem não apenas anjos e mensageiros divinos, mas também bestas que desempenham papéis significativos no desenrolar do juízo divino. Muitos estudiosos interpretam essas bestas como símbolos poderosos de forças malignas e desafios que a humanidade enfrenta ao longo da história e, em alguns casos, até mesmo nos tempos modernos. Vamos explorar algumas dessas bestas e seus versículos bíblicos correspondentes. A besta do mar, Apocalipse 13, versículo 1 ao 10. A primeira besta é frequentemente associada a governos e sistemas opressivos que exercem controle sobre as massas. Ela representa a tirania e a perseguição. No contexto contemporâneo, isso pode ser interpretado como regimes autoritários que restringem as liberdades individuais e os direitos humanos. A besta da terra, Apocalipse 13, versículo 11 ao 18. A segunda besta, que age em nome da primeira, é frequentemente associada à falsa religião e à propaganda enganosa.
pode simbolizar ideologias extremistas, manipulação da informação e falsas doutrinas que desencaminham as pessoas. A besta do abismo, Apocalipse 11, versículo 7. Essa besta representa a destruição e o caos. Nos tempos modernos podemos relacioná-la a ameaças como o terrorismo, guerras e desastres naturais que desencadeiam o caos e a devastação. As 7 cabeças da besta, Apocalipse 17, versículo 9 ao 13. As 7 cabeças da besta têm sido interpretadas como poderes mundiais que têm desempenhado um papel importante na história. Isso pode incluir impérios e nações que têm influenciado eventos globais e contribuído para conflitos e desafios contemporâneos. À medida que as 7 trombetas e taças do juízo são derramadas, a humanidade é confrontada com as consequências de suas ações. O Apocalipse nos lembra que o dia do Senhor é iminente e que a justiça divina será feita. A figura de Enoque, embora não seja mencionada diretamente aqui, paira como uma sombra misteriosa, lembrando-nos das visões que transcendem o tempo. No entanto, o Apocalipse também oferece a promessa da Nova Jerusalém e da restauração final, onde Deus enxugará todas as lágrimas e haverá um novo céu e uma nova terra. É o clímax da história da redenção, onde o amor e a misericórdia de Deus prevalecerão sobre o caos e a destruição. Essa mensagem, que ressoa como um eco das visões de Enoque, nos lembra que, no coração do Apocalipse, há uma esperança indomável. Que a cena do Apocalipse nos faça sentir a profundidade de nosso compromisso espiritual e o fervor de nossa busca por Deus. O Apocalipse é um chamado à ação, um lembrete de que o destino da humanidade está sendo selado a cada momento e que o amor de Deus é nossa âncora na tempestade apocalíptica. Que, à medida que enfrentamos as incertezas do futuro, possamos encontrar esperança e consolo na promessa divina de um novo começo, onde a justiça e o amor se abraçam na eternidade. Retornamos aos pergaminhos empoeirados, onde as palavras antigas sussurram sobre o dia do Senhor. Como lemos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Os textos sagrados guardam segredos profundos, desafiando nossa compreensão e nos deixando ansiosos por desvendar o mistério, assim como as visões de Enoque ecoam através das eras. Neste momento solene, somos chamados a refletir sobre as palavras de Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 7, que dizem: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor e Ele terá misericórdia dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Essas palavras nos lembram que, apesar da solenidade do julgamento, há espaço para o arrependimento e a salvação. É um chamado àqueles que carregam o peso do pecado, àqueles que anseiam por perdão e libertação. Às vezes, o arrependimento nos leva a lugares de solidão e tristeza profunda, mas é nesse abismo de nossa alma que encontramos a verdadeira transformação. É a jornada da alma quebrada em busca de redenção que nos leva a um encontro profundo com o divino. Lembremos que o arrependimento é o primeiro passo em direção à salvação, e embora a estrada seja solitária e dolorosa, a promessa da misericórdia divina brilha como uma estrela solitária no céu da escuridão. Que a solidão do arrependimento nos conduza ao encontro da graça divina, onde encontramos esperança e salvação. Em oração, corações se encontram com o divino e o mistério da fé é desvendado, como está escrito em Salmos 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
É um encontro com o desconhecido, onde o suspense se funde com a espiritualidade e a esperança, como os escritos esotéricos de Enoque, que revelam caminhos misteriosos. Que esse momento de reflexão e arrependimento toque profundamente sua alma, levando-a à busca da salvação e a redenção que só o Senhor pode proporcionar. A esperança cristã, como um romance de suspense, é um farol de luz na escuridão. Como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As ações caridosas e o amor que transformam vidas são como pistas para desvendar o mistério, envolvendo a humanidade como um enigma divino. As visões de Enoque lançam luz sobre esse caminho. E à medida que chegamos ao final desta jornada, uma congregação unida ouve palavras inspiradas, como as encontradas em Joel 2, 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E assim, enquanto o sol se põe no horizonte, lembramos que o dia do Senhor é um fogo ardente que consome o mundo, como as visões apocalípticas de Enoque ecoam em nossos ouvidos. Se este vídeo inflamou seu espírito e sede por conhecimento, compartilhe-o com aqueles que anseiam por desvendar os segredos da fé. Inscreva-se no nosso canal para mais chamas de sabedoria e narrativas que incendeiam a alma. Até a próxima, onde o fogo da revelação continua a queimar em nossos corações.